alegres pelo privilégio de tê-los aí nos acompanhando nesta noite. Que Deus te abençoe. Nós vamos refletir, irmãos, num texto bíblico, o texto que está no livro do profeta Joel, no capítulo de número 1. Se você está com a Bíblia, eu gostaria que você tomasse ela em suas mãos, abrisse o livro sagrado nesse texto do livro do profeta Joel, o capítulo 1, no versículo de número 10. Nós vamos fazer uma breve meditação aqui nesta noite e eu tenho certeza que o Senhor, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, produzirá o efeito em seu coração. Amém? Livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo de número 10, está dizendo assim para nós, diz assim a palavra do Senhor: a terra está assolada, o campo está triste, porque o trigo está destruído, o vinho se secou e o azeite acabou. Eu vou ler mais uma vez esse texto, a fim de que nós possamos assimilá-lo melhor. Amém? Diz assim: a terra está triste, o campo está assolado, porque o trigo foi destruído, o vinho se secou e o azeite acabou. Amém, queridos? Amém. Se eu puder e você permitir, eu quero dar um título para esta nossa reflexão nesta noite. Eu gostaria de dar como tema ou título: Restaurando a Terra Ferida. Restaurando a Terra Ferida. Irmãos, eu estou convencido e piamente confiante no Senhor de que Deus trará um tempo de renovo e de restauração sobre a nossa nação. Eu estou convencido disso, estou certo. Eu estou com meu coração cheio de fé. Eu estou com meu coração como o coração de Jó, quando ele declarou no capítulo 19, versículo 25, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Isso é a expressão de um coração cheio de fé. Jó estava dizendo que o seu coração estava tão confiante, tão certo de que Cristo, de que o seu Redentor estava vivo, que ele veria o Senhor se levantando em seu favor. E eu estou convicto de que Deus também se levantará em nossa nação e trará um tempo de restauração e trará um tempo de renovo para a glória de Deus. E eu quero te desafiar a crer nesta verdade, porque eu tenho enfatizado constantemente nos nossos cultos: o justo viverá pela fé. Então eu estou confiante que Deus trará um tempo de restauração sobre a nossa nação. E esta restauração abrangerá muitos aspectos na nossa vida. A área prioritária, a área espiritual. Deus trará uma restauração espiritual sobre muitos corações, sobre muitos lares, sobre muitas vidas, trazendo cura, trazendo libertação e salvação para a glória do Senhor. Irmãos, há uma verdade descrita nas Escrituras que precisa ser conhecida do povo de Deus e também daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Esta verdade bíblica é sobre a soberania de Deus. Irmãos, a soberania de Deus, ela está claramente evidenciada nas Escrituras. O texto de Isaías, no capítulo 46, no verso de número 10, o próprio Deus, ele disse assim: desde o princípio anunciei as coisas do futuro, que há muito tempo eu disse que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria tudo o que eu havia resolvido fazer. Perceba esta declaração do próprio Deus. Deus está dizendo:
eu mesmo anunciei as coisas do futuro. Ora, quem tem poder para conhecer o futuro, senão aquele que é onisciente? Deus é onisciente, e isso está claro nas Escrituras. Então Deus está dizendo, desde o futuro, eu anunciei as coisas do futuro, que há muito tempo eu disse que iria acontecer, e afirmei que o meu plano seria cumprido, e que eu faria segundo a minha própria vontade. Irmão, há uma verdade aqui que nós precisamos entender, que Deus, na qualidade de soberano, Ele faz aquilo que lhe apraz. Deus, na qualidade de soberano, Ele não é pego de surpresa em nenhuma questão. Nenhum homem, nada pode surpreender Deus, porque Ele já conhece por antecipação todas as coisas. Ele conhece o futuro, até porque para Deus tudo é um presente futuro. Para Deus não existe passado, como existe para nós. Para Deus tudo é um presente futuro. Então Deus tem esta qualidade, esta característica de conhecer o futuro pela sua onisciência. Deus conhecendo o futuro, como eu havia dito, nada é capaz de apanhar o Senhor de surpresa. E na qualidade de soberano, nada foge e escapa do controle do Senhor. Irmão, quero dizer uma coisa para você nesta noite. Deus está no controle de todas as coisas. Nenhuma situação foge do controle das mãos daquele que governa a história, daquele que criou todas as coisas pelo seu poder. Inclusive a sua vida, inclusive os seus propósitos, inclusive sua família, está no controle do Deus que é soberano. Aquele que é soberano controla todas as coisas, governa todas as coisas, tem o controle de tudo em suas mãos. O profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 27, Isaías disse: se pois o Senhor determinou, quem pois invalidará? Quem pode invalidar o decreto de Deus? Se pois o Senhor estendeu a sua mão, quem pois a fará voltar atrás? Irmão, ninguém pode mudar os decretos de Deus, ninguém pode mudar os atos de Deus. Deus, Ele age pela sua santa e soberana vontade. E o que nós estamos vivendo hoje? Será que pegou Deus de surpresa de alguma forma? Não, porque Deus não pode ser surpreendido. Então esta enfermidade que tem assolado os quatro cantos da terra, que tem assolado as nações, Deus já sabia desta enfermidade. Seja por vontade soberana, ou seja por vontade permissiva, Deus já sabia que isto iria acontecer. E eu quero dizer que esta enfermidade não fugiu do controle do Senhor. Em muitas nações, os médicos especialistas, a tecnologia, na sua alta evolução, não foi capaz de conter o vírus que foi transmitido a várias pessoas. Mas Deus não perdeu o controle. Deus está no trono e Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Amém? Deus é soberano. Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Queridos, tendo dito isso, nós lemos um texto bíblico que foi escrito pelo profeta Joel. E esse texto, meus irmãos, ele narra um dos períodos mais caóticos. Esse texto narra um dos períodos mais devastadores que o povo de Judá viveu, tanto na esfera social, quanto na esfera espiritual, quanto também na esfera econômica. O texto bíblico que nós lemos diz que, segundo o relato do profeta Joel, que a terra estava triste, o campo estava assolado, porque já não tinha mais trigo, o vinho havia acabado, até porque as videiras não haviam mais, e os olivais ou as oliveiras também já tinham sido dizimadas em virtude de uma praga de gafanhotos que havia devastado as plantações e a vegetação de toda Judá. O profeta Joel, ele diz que a terra estava vivendo uma tristeza e um lamento profundo.
porque Deus permitiu e o próprio Deus enviou sobre aquela nação uma praga de gafanhotos, de sorte que a Bíblia diz, e se você está com a Bíblia, e você pode acompanhar a partir do capítulo 1, a partir do versículo de número 4, você vai observar que o profeta Joel, ele narra com detalhes o que aquele exército de gafanhotos provocou na vegetação, na agricultura da nação de Judá. A Bíblia diz que pelo menos 4 espécies de gafanhotos, ou segundo os estudiosos, eles afirmam que talvez também tenha sido 4 fases diferentes de gafanhotos que tenham invadido aquela vegetação, destruindo tudo. Diz a Bíblia que o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor invadiram aquela plantação, devastando, destruindo tudo. Todas as árvores do campo foi assolada. A macieira, a romeira, a oliveira, a videira, enfim, todas as árvores, todos os frutos do campo foram devastados. A terra estava assolada, o campo estava triste, já não havia mais trigo. As videiras estavam devastadas, não poderiam produzir mais uva para se extrair o vinho. E agora o povo está vivendo um tempo de total desolação. Mas uma pergunta que nós precisamos refletir: qual foi o motivo? Por qual razão que Judá passou por esse período de crise? Qual foi o motivo que permitiu Deus enviar este exército de gafanhotos sobre aquela nação? Irmãos, à luz do Antigo Testamento, nós compreendemos e entendemos algo muito importante. No capítulo 28 de Deuteronômio, o Senhor Deus havia falado por meio de Moisés e com Moisés que se o povo estivesse determinado a obedecer os princípios de Deus, eles gozariam de bênçãos. As bênçãos de Deus, segundo o Antigo Testamento, estavam condicionadas à obediência do povo. Se o povo, porém, desobedecesse às leis do Senhor, se o povo transgredisse os mandamentos de Deus, o povo então passaria a viver tempos de maldição, de pragas e de lamento. Isto à luz do Antigo Testamento. Então nós entendemos que a motivação pela qual a nação de Judá estava naquele momento enfrentando aquela devastação, aquela desolação provocada por aqueles gafanhotos, foi porque eles tinham quebrado os princípios de Deus. Aquele povo, como o próprio profeta Oséias havia declarado no capítulo 11, no versículo 7, este povo era um povo inclinado a se desviar do Senhor. Por vezes o povo de Judá e também o povo de Israel, ele se voltava contra Deus, se inclinando à prática da idolatria. E para que Deus pudesse trazer este povo de volta, por vezes Deus usou os seus instrumentos de correção. E agora Deus usou os gafanhotos como vara de correção, como vara de disciplina, a fim de trazer Judá novamente para o centro da sua vontade, para o cumprimento da lei. Eu quero dizer uma coisa muito importante para você: a nossa obediência, a nossa sinceridade, a nossa verdade, o nosso coração íntegro em cumprir os princípios de Deus atrai a atenção do Senhor. O salmista do Salmo 101, no versículo de número 6, diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, aqueles que andam em retidão, esses servirão ao Senhor. Mas se nós praticarmos a infidelidade, se nós virarmos as costas para Deus, certamente, irmãos, os castigos, a punição, os juízos de Deus recairá sobre a nossa cabeça. Vale salientar e dizer para os irmãos que nenhum pecado fica impune diante de Deus. Diante dos homens, nós podemos esconder quaisquer obras, quaisquer feitos, palavras e ações, mas diante de Deus é impossível que o homem consiga esconder qualquer uma de suas obras. Então, nesse momento em que a terra estava triste, o campo assolado, o povo chorava, isso eles estão enfrentando em virtude justamente de terem transgredido a lei do Senhor. Era um povo inclinado à idolatria, era um povo inclinado a práticas pagãs. Então Deus permite
uma invasão de gafanhotos, o qual o próprio Deus diz, foi um exército de gafanhotos que invade a plantação, destrói todos os frutos da terra, de sorte, irmãos, que agora o campo estava totalmente assolado. Agora imagine você, uma sociedade que vivia praticamente da agropecuária, era uma sociedade agrária, vivia da agricultura e da pecuária. Os frutos foram consumidos, os bois, as vacas, ovelhas não tinham pastos para se alimentar. Aquela nação estava prestes a entrar em um grande colapso. E aí a gente vê em tudo isso aqui o amor de Deus. Por que digo o amor de Deus? Porque Deus, como Pai, Ele corrige e disciplina os seus filhos a quem Ele ama. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que Deus, como um Pai que ama os seus filhos, Ele usa da correção, Ele usa da disciplina a fim de ensinar os seus filhos a estarem no centro da sua vontade. Essa catástrofe que aconteceu em Judá não foi algo natural, não foi algo aleatório, avulso, não. Aquilo ali foi um exercício do juízo de Deus sobre aquela nação pecaminosa. Nós vemos que Deus, Ele usa, por vezes, diversos tipos de sentenças de castigo e de disciplina a fim de trazer o seu povo para o centro da sua vontade. Não importa qual for o instrumento de justiça de Deus, o instrumento que Deus vai nos disciplinar, se Ele quiser nos trazer para o centro da sua vontade, irmão, tenha certeza, Ele vai usar aquilo que lhe apraz. E nesse caso Deus usa e permite que aquele exército de gafanhotos invada Jerusalém, invada Judá. A praga de gafanhotos, como nós falamos, não foi algo natural, foi algo enviado pelo próprio Deus. E aí, irmãos, eu queria dizer umas coisas importantes para você. Às vezes a ideia que os pregadores passam é de um Deus única e exclusivamente de amor, é um Deus de bondade. Os pregadores da nossa geração esqueceram de falar da justiça de Deus, do juízo de Deus, da ira de Deus, do Deus que pune o perverso, do Deus que sentencia o pecador, do Deus que não tem o inocente por culpado, mas também não tem o culpado por inocente. O nosso Deus, irmãos, é um Deus sério, é um Deus justo. E Deus, na sua bondade, na sua justiça, Ele exerce sim, como aquele pai que corrige os seus filhos a quem Ele ama. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 6, que Deus, Ele corrige aqueles que Ele ama, e Ele açoita com vara. A vara de Deus é pedagógica, a vara de Deus é para o nosso crescimento. Eu me lembro que quando pequeno, irmãos, eu apanhei várias vezes dos meus pais. Os meus pais usaram as varas da disciplina, usavam a palmatória, usavam o cinto, e por vezes eu tive que ser disciplinado para que os meus pais corrigissem as faltas que haviam no meu caráter, as faltas que existiam na minha conduta. E hoje eu vejo isso como motivo de me alegrar no Senhor, porque se não fossem os meus pais que usaram da vara de disciplina sobre a minha vida, talvez, irmãos, eu não estaria onde eu estou hoje. Você precisa compreender que quando Deus está puxando sua orelha, quando Deus está chamando a sua atenção, é porque Ele te ama, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Não tente fugir da disciplina de Deus, não tente fugir das mãos do Senhor, até porque você não consegue, porque Deus está querendo te tratar. Deixa Deus te tratar, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Amém, meu irmão? Então, Deus, por vezes, e se você fazer uma retrospectiva histórica, biblicamente falando, você vai perceber que Deus, em muitas vezes, usou diferentes tipos de castigo para chamar o seu povo para o centro da sua vontade. Você se lembra dos dias de Noé? A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência e o povo praticava toda sorte de impiedade. Qual foi o resultado? Deus então mandou Noé construir a arca. Deus falou: eu vou mandar uma chuva, um dilúvio sobre esse povo. E Noé começou a pregar a palavra. Noé começou a pregar a justiça de Deus. O povo não deu crédito. O que aconteceu? Após ter construído a arca, Deus pede a Noé e sua família para que entrasse. Deus manda o dilúvio sobre aquela geração ímpia e dizima a toda
aquela geração, salvando apenas Noé e a sua família. Você se lembra dos dias de Ló? A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra praticavam abominações diante de Deus. E Deus então avisou a Abraão que estaria lançando fogo sobre aquela cidade, que estaria destruindo aquela cidade com fogo por causa do pecado daquela nação. A Bíblia diz então que Abraão começa a interceder a Deus, pedindo que Deus tivesse clemência, pedindo que Deus tivesse misericórdia sobre aquela nação. Resultado, Deus falou: Abraão, se houvesse ao menos 10 pessoas justas nessa cidade, eu a pouparia por amor às 10. Significa que não havia naquela cidade nem sequer 10 pessoas justas diante de Deus. Qual foi o resultado? Apenas Ló e a sua família foi poupada do fogo. Deus mandou fogo, destruiu então Sodoma e Gomorra por causa do grande pecado e da iniquidade que aquele povo cometia. Você se lembra o período dos juízes? Diz a Bíblia que o povo constantemente fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Parece que no livro dos juízes, duas frases ecoam de forma retumbante. Diz a Bíblia que o povo fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos fazer. E a outra frase é o versículo que diz que eles faziam o que era mal diante do Senhor. E todas as vezes que esse povo fazia o que era mal, o que Deus fazia? Permitia que o exército inimigo invadisse e oprimisse aquele povo. Aí o que acontecia? Quando o povo se arrependia, quando o povo clamava a Deus, quando o povo suplicava a misericórdia de Deus, quando o povo se arrependia, Deus levantava um libertador e trazia um tempo de paz para aquela nação. Mas nós vemos na Bíblia Sagrada Deus usando homens, usando fenômenos naturais para punir aqueles que estão em pecado, para punir aqueles que se afastam dos princípios divinos, que se afastam da lei do Senhor. Você se lembra, os dias de Elias, o povo estava inclinado na idolatria, deixaram a Deus para servir Baal, e Deus se revela como Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Diz a Bíblia então que Deus fechou os céus. Elias orou, Deus fechou os céus, e durante 3 anos e meio, irmãos, não houve chuva sobre a face da terra. Agora os irmãos imaginam mais uma vez uma sociedade que vive praticamente da agropecuária, da agricultura, sem chuva, vai viver uma recessão econômica, o povo vai viver fome, mas Deus tem os seus instrumentos de justiça para punir o seu povo, para trazer o povo para o centro da sua vontade. A mesma coisa que aconteceu com o tempo dos reis, com o tempo dos juízes, na geração de Noé, na geração de Ló, também aconteceu na geração do profeta Joel. Deus enviou aquelas pragas de gafanhotos, porque aquele povo tinha abandonado o Senhor, porque aquele povo tinha transgredido a lei, e agora Deus usa a vara da disciplina para trazer o povo para o centro da sua vontade. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Melhor coisa é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Melhor coisa é quando nós estamos vivendo em obediência aos princípios estabelecidos por Deus. O escritor aos Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então a gente percebe, diante da leitura do texto sagrado, que Deus permitiu que tudo fosse devastado em Judá, e agora aquele povo está vivendo um tempo de tristeza. As pragas, meus irmãos, trouxe tempo de aflição, tempo de flagelo, tempo de lamento, tempo de morte, tempo de luto e tempo de vergonha sobre aquele povo. O culto teve que acabar porque já não havia mais ofertas para se oferecer a Deus conforme a lei que Deus havia dado a Moisés. Haviam especiarias, alimentos que deveriam ser colocados no altar de Deus quando o culto fosse dado ao Senhor, mas cessando-se a oferta de alimentos, já não poderia mais haver culto. Mas o mesmo Deus que exerce a disciplina é o Deus que exerce a misericórdia. E se nós percebermos, a partir do versículo de número 14, do versículo de número 13, nós perceberemos uma chamada de Deus por meio do profeta Joel, um chamamento para que o povo se voltasse para Deus em arrependimento. Perceba, se você está com a sua Bíblia aberta, veja o que diz em Joel capítulo 1, versículo de número 13 e versículo de número 14. Diz o Senhor por meio do profeta Joel: cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes,
ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco. O primeiro chamado de Deus é para a liderança eclesiástica, era para a liderança espiritual. Eu quero dizer uma coisa, como porta-voz da palavra de Deus nessa noite, há um chamado de Deus para a liderança do Brasil, há um chamado de Deus para a liderança mundial. E que chamado é esse? É o chamado para nós nos humilharmos perante o Senhor. A ideia de nos vestirmos de pano de saco aqui, irmão, é de nos despirmos da vaidade, é de nos despirmos do orgulho, é de nos despirmos da soberba e nos rasgarmos diante de Deus e nos curvarmos diante da sua soberana e santa presença, suplicando o seu favor, suplicando a sua graça, suplicando a sua misericórdia. Louvado seja Deus. Precisou o coronavírus vir sobre as nações, precisou o coronavírus invadir o Brasil, para que hoje os líderes reunissem em oração, reunissem em jejum, em santificação, para clamar a Deus a sua misericórdia. É tempo de nós rasgarmos não as nossas vestes, mas rasgarmos o nosso coração diante da presença de Deus, para que Ele ouça a nossa oração, exerça a sua misericórdia, manifeste sua graça e perdoe as nossas falhas, pecados e as nossas negligências diante da sua santidade. Há um chamado de Deus para nós, irmãos. Há um chamado de Deus, pastores. Há um chamado de Deus, líderes. Vamos, como homens de Deus, ministros do altar, proclamar orações, convocar assembleias, onde nós, dentro dos nossos lares, possamos nos rasgar diante de Deus, clamar a sua graça, suplicar o seu perdão, pedir perdão pelo pecado do nosso povo. Por certo, Deus nos ouvirá, perdoará o nosso pecado e trará restauração sobre a nossa terra. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Porque é um chamado de Deus para a liderança da nossa nação. Eu vi com muita alegria no meu coração vídeos de líderes e mais líderes conclamando o povo para orar, conclamando o povo para jejuar. Irmãos, nós não precisamos esperar tempos de crise para suplicar a Deus, para buscar a Deus, para orar, para consagrar as nossas vidas. Nós não precisamos esperar por catástrofes, por tempos difíceis, por tempos de crise. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu pecado e o ímpio o seu caminho mau, e se converta ao Senhor. É tempo de nós conclamarmos ao Senhor, conclamarmos o povo a buscar ao Senhor, e temos certeza que Deus vai nos ouvir e Deus vai nos responder. O mesmo Deus que trouxe o castigo para aquela nação é o Deus que estava disponível a exercer a misericórdia. Mas Deus chama o povo para o arrependimento. Deus chama o povo para buscar a sua face, começando pela liderança espiritual. Diz a Bíblia que o Senhor chamou então os sacerdotes, os ministros do altar. E diz a Bíblia ainda no versículo 14, que o Senhor disse para aquela liderança: santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos, as autoridades, e reuni todos os moradores da terra, e clamai ao Senhor vosso Deus. Irmãos, não é apenas dia 5 de abril que nós precisamos proclamar jejum. Nós temos que buscar a Deus a tempo e fora de tempo. Nós precisamos mais do que nunca nos envolver com Deus. Eu não sei como está a sua vida com Deus, mas Deus está nos dando a oportunidade de nos envolvermos com Ele, de mantermos um elo de intimidade. Os templos foram fechados, mas a nossa casa continua de portas abertas, o seu quarto continua de portas abertas, e o chamado de Deus é para que tu entres dentro do teu quarto, feches a tua porta e ores ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A Ele a glória e o louvor e a adoração para sempre. O que eu tenho percebido agora, que nós estamos enfrentando este vírus danoso, este vírus maligno, o povo está falando mais de Deus. O povo está
compartilhando mais mensagens de esperança. O povo agora está jejuando mais, se santificando mais. O povo agora está mais atento àquilo que Deus está recomendando. O povo agora está lendo mais a Bíblia. É isso, irmãos, que nós precisamos fazer, mas não apenas em tempos de crise. Buscai ao Senhor em todo tempo, diz a palavra do Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, conforme diz o profeta Oséias no capítulo 10, versículo de número 12. É tempo de buscar ao Senhor. E a palavra do Senhor, por meio do profeta Joel, era um chamado de Deus, não somente para os sacerdotes, mas para todo o povo. Grandes e pequenos, homens e mulheres, sem distinção, sem critério de idade, sem distinção de etnia, sem classe social, todos devem buscar a face do Senhor. Todos devem se arrepender dos seus pecados. Todos devem se voltar para Deus. Todos devem se humilhar diante da face do Senhor. Esta santa convocação, quem fez foi o próprio Deus por meio do profeta. E esta mesma convocação que Deus usou o profeta Joel para fazer, Deus ainda hoje está fazendo para mim e para você. Deus está te chamando para orar. Deus está te chamando para a santificação. Deus está te chamando para o arrependimento. Ei, irmão, eu quero dizer para você mesmo que está me ouvindo nessa noite: conserta a sua vida diante de Deus. Põe a tua casa em ordem. Se arrependa dos seus pecados. Se volte para o Senhor. Volte-se para Ele, se santifique. Purifique as suas vestes. Purifique os seus olhos. Purifique a sua mente. Purifique as suas mãos. Os seus pés, que sejam lavados no sangue do Cordeiro do Senhor. É tempo de santificação, é tempo de santidade, é tempo de pureza. Pois a Bíblia diz no livro de Apocalipse que chegará o tempo em que o santo se santificará mais, mas que o imundo se tornará mais imundo, que o imundo a cada dia se tornará mais sujo, a cada dia ele cometerá mais sujeiras, que o ímpio a cada dia cometerá mais impiedade, e que o injusto a cada dia fará mais injustiças. Mas nós precisamos a cada dia nos santificar mais diante da presença do Senhor. Deus chamou o povo ao arrependimento. Se Deus traz os castigos com intuito, com propósito de correção, e os castigos de Deus trazem dura sentença sobre o povo, quando o povo se arrepende também, o arrependimento sincero é a porta de entrada da graça de Deus, é o caminho para se alcançar a misericórdia. Quando nós nos arrependemos, irmãos, nós abrimos a porta. O Senhor abre a porta da graça e Ele nos mostra o caminho da misericórdia para nos envolver. Deus chama o povo. Deus está me chamando. Deus está te chamando para o arrependimento. E arrepender, irmão, não é apenas sentir desgosto, não. Arrepender-se não é apenas sentir triste pelas práticas pecaminosas. Arrependimento é abandono da velha vida, é abandono dos pensamentos maus, é metanoia, mudança de mentalidade, mudança de rota. Deus deseja que você saia desse caminho de injustiças, desse caminho de prostituição, desse caminho de maldade, desse caminho de corrupção, de bebedices, e se volte totalmente para Ele. Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. O desejo da santificação, o desejo da pureza. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Coloque sua vida em ordem. Escolhei de fato quem você quer servir. Não é tempo mais de nós brincarmos com o Evangelho. Não é tempo mais de nós brincarmos de sermos crentes, de fingirmos uma fé que nós não temos, de professarmos um Deus cuja boca diz, mas o coração está longe. É tempo do nosso coração se aproximar mais de Deus. Qual é a forma que nós temos que nos voltar para Deus? Qual é a forma que Deus exige que nós nos voltemos para Ele? Porque Deus nos chama ao arrependimento, mas Ele também nos mostra como Ele deseja que nós nos arrependamos. Veja aí na sua Bíblia, no capítulo 2, de Joel, versículo 12, diz assim: assim diz o Senhor, convertei a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo,
tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva da sua tâmara. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre do altar, e diga, veja qual é a orientação de Deus para nós. Diga os sacerdotes, o ministro do altar: poupa, ó Deus, poupa, ó Senhor, o teu povo, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos, irmãos, levantar as nossas mãos e dizer: poupa, ó Deus, o teu povo, poupa, ó Deus, a nossa nação desta praga maligna. Guarda-nos com a tua mão poderosa. E fazendo isso, rasgando o nosso coração, irmão, Deus traz uma promessa de restauração. Louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso, irmãos. Esse Deus é glorioso, porque Ele, como um pai, corrige, mostra-nos o caminho, dá-nos a orientação que precisamos. Ele nos aponta o que nós devemos fazer para nos reencontrarmos com Ele. E depois de nos apontar o caminho do reencontro, o caminho da reconciliação, o caminho do conserto, Deus faz-nos promessas. Deus faz promessas de abundância para o seu povo. Perceba o que diz a Bíblia, a partir do versículo de número 18, do capítulo de número 2 do profeta Joel. Capítulo 2 do profeta Joel, versículo de número 18. Veja a promessa de Deus sobre a nação arrependida. Olha o que o Senhor disse: então o Senhor terá zelo da sua terra, e o Senhor se compadecerá do seu povo. Eu estou cheio de fé no meu Deus, irmãos, que Deus vai se compadecer da nossa nação, que Deus vai se compadecer dos povos da terra que tem sido flagelado pelo coronavírus. E nós estamos crendo que o Senhor, pelo sopro das suas narinas, extinguirá, banirá esse mal do meio dos povos da terra. Então se dirão entre as nações: grandes coisas fez o Senhor, e por isso estamos alegres. Então, irmãos, o Senhor será exaltado sobre as nações, e mais uma vez mostrará o seu poder, mostrará a sua glória, mostrará a sua soberania, mostrando para os homens que Ele governa, que Ele não perde o controle de nada, que Ele é o Senhor, o Deus Criador dos céus e também da terra. Louvado seja Deus. O Senhor se compadecerá do seu povo. O versículo 19, se atente, eu estou finalizando esta palavra. Veja o que diz o versículo 19: e o Senhor responderá e dirá ao seu povo. O que é que o Senhor dirá ao seu povo? Veja a palavra de Deus para você nesta noite, irmão. Veja a palavra de Deus para você, meu amigo. Assim diz o Senhor: eis que eu vos envio o trigo, eis que eu vos envio o vinho, e eu vos envio o óleo, e dele sereis farto, e não mais vos entregarei ao opróbrio entre as nações. Versículo de número 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ei, o nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. O Deus que operou nos tempos de Elias, o Deus que operou no tempo de Josué, o Deus que operou no tempo de Moisés, o Deus que operou no tempo de Eliseu, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O Deus que fez, Ele faz maravilhas. Alegra-te, ó terra, regozija-te, porque o Senhor
fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai, alegrai-vos no Senhor, porque Ele vos dará o ensinador de justiça. Ele mandará a chuva seródia e a chuva temporã, palavra de Deus, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, e também de óleo, diz o Senhor, e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e pelo pulgão, e pela locusta, pela oruga, o grande exército que enviei contra vós. O próprio Deus estava trazendo uma promessa de restauração para aquele povo. E eu estou acreditando piamente que Deus haverá de trazer um novo tempo para a nossa nação. Eu creio que Deus vai trazer um tempo de paz, um tempo de bênção. E eu não estou aqui, irmãos, profetizando que haverá paz, não. Mas eu estou dizendo que Deus vai trazer um tempo de refrigério, um tempo de alívio. Ele nos conduzirá às águas tranquilas, Ele nos conduzirá aos pastos verdejantes. O nosso Deus trará um tempo de restauração sobre a terra ferida. E o Senhor diz, verso 26 do capítulo 2 de Joel: e comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco. E o meu povo, diz o Senhor, jamais será envergonhado. Bendito seja Deus. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo jamais será envergonhado, diz o Senhor, por meio da sua santa e poderosa palavra. Louvado seja Deus. Há uma promessa de restauração. O mesmo Deus que permitiu os gafanhotos dizimarem a plantação daquele povo, mostrou ao povo o caminho da reconciliação e fez promessas de restauração para aquele povo. Esse mesmo Deus, Ele nos mostra qual é o caminho, irmãos. Toda ação gera uma reação. A nossa nação, eu tenho dito isso, a nossa nação, ela cometeu graves pecados diante de Deus. Ela blasfemou o nome do Senhor. Ela zombou do sagrado. Ela vilipendiou objetos sagrados da igreja. A nossa nação fez de Jesus um homossexual na avenida. E nós assistimos, nós vimos aqui nos noticiários com muita tristeza, com muita dor no nosso coração, porque de longe aquele Jesus caricturado, aquele Jesus maquiado, aquele Jesus teatral, de longe ele não é o nosso Jesus. Ele nem se parece com o nosso Jesus, porque o nosso Jesus é santo, mas a nossa nação pecou contra Deus. E Deus permitiu que o coronavírus viesse com muita força sobre todas as nações, inclusive o Brasil. Mas Deus agora está nos apontando o caminho da restauração. Ele está nos mostrando que o caminho da reconciliação é o caminho do arrependimento, é o caminho de nós nos voltarmos para Ele sem reservas. Eu queria trazer um versículo da palavra de Deus que foi proferido pelo profeta Jeremias, também em tempos de crise. Está em Lamentações capítulo 3, verso 40. O profeta Jeremias disse: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos e voltemos para o Senhor. Vamos esquadrinhar os nossos caminhos, vamos fazer um autodiagnóstico, vamos examinar a nós mesmos e ver se há em nós algo que tem ferido a santidade do Senhor. E se temos feito isso, vamos nos voltar para Deus sem reservas, vamos nos humilhar perante a sua face, vamos nos converter do seu mau caminho. Deus nos ouvirá dos céus e perdoará o nosso pecado e trará restauração para a nossa terra. Deus mostrou o caminho da restauração e também fez promessas de abundância sobre aquela nação. Você leu comigo que Deus falou que ao invés de fome haveria fartura,
que ao invés de opressão, haveria libertação. Deus iria libertar o povo da opressão causada pelos gafanhotos que devastaram aquela terra. Deus trará libertação sobre o Brasil, sobre este mal que tem oprimido as famílias, sobre este mal que tem clausurado as pessoas dentro de casa. Deus trará libertação em nome de Jesus Cristo. O Senhor disse que traria restauração sobre aquela nação, fartura ao invés de fome, libertação ao invés de opressão, alegria ao invés de tristeza, fartura e prosperidade ao invés de prejuízo, chuvas abundantes ao invés de seca. Eles teriam a consciência da presença de Deus ao invés de solidão. E o Senhor apartaria para todo sempre a vergonha do meio daquele povo, e aquele povo passaria a cantar cânticos de júbilos, cânticos de louvores, e o opróbrio seria removido, e haveria cânticos de júbilos ao Senhor, que é digno e merecedor de todo louvor. Eu quero finalizar esta palavra te convidando a se voltar para Deus. Deus tem propósitos nas nossas vidas. Deus tem um propósito maravilhoso na nossa nação. Mas esta palavra vem da parte de Deus para que nós tenhamos a consciência de que é tempo de nós nos voltarmos para Deus, para que nós possamos experimentar um tempo de bem-aventuranças, um tempo de prosperidade, um tempo de fartura, de abundância, um tempo de alegria, um tempo em que nós possamos voltar para a casa de Deus, voltar para o templo, para nos reunirmos, desfrutarmos da comunhão, nos alegrarmos, cantarmos juntos, nos abraçarmos e dizermos a Deus: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos poupou deste grande mal e nos trouxe livramento. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E eu, como porta-voz da palavra de Deus, te digo nessa noite: Deus vai trazer um tempo de restauração sobre a sua vida. Deus vai trazer um tempo de júbilo para você que está em tristeza. Deus vai trazer um tempo de vida e de festa. Você que está em luto, em nome de Jesus, receba esta palavra da parte de Deus. Eu quero orar com você.